É impossível você alcançar a alta performance se você não tiver um propósito firme. A nossa metodologia explica PHD-RB. O que significa isso? Propósito, hábitos, disciplina. São 3 pilares que se sustentam. Se um cair, pode prejudicar os outros. Então, propósito, hábitos e disciplina tem que estar muito firme. E além disso, temos também rotina e diagnóstico. Isso vai te ajudar a conduzir esses 3 pilares. Bom, vamos lembrar que dentro de propósito, nós temos a inspiração própria e a inspiração alheia. A inspiração própria seria as suas dores e desejos. É algo que vai te motivar a criar aquela energia para, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então essa é a inspiração própria. A inspiração alheia é quando você vê a história de outras pessoas, você vê a história de atletas, você vê filmes e dessa forma fica motivado para fazer o que você tem que fazer. Então inspiração própria e inspiração alheia. Vinícius, conta mais como é que foi a sua trajetória. Pois é, como eu fiz para sair de um cara totalmente inútil e improdutivo para um cara que de fato conseguiu realizar várias coisas durante os últimos 3, 4, 5, 6 anos. Eu principalmente tinha um motivo muito forte, que foi o que o Gregório acabou de falar sobre propósito. Todas as vezes que eu me incomodei e que de fato eu comecei a mudar uma área específica da minha vida, isso aconteceu baseado em um grande incômodo que eu tive em alguma área específica da minha vida. Por exemplo, eu já fui um cara que não tinha dinheiro nenhum. E aí houveram algumas ocasiões onde eu construí uma nova ideia na minha cabeça de que eu tinha que ter dinheiro. Isso foi uma inspiração própria. Foi onde eu consegui mudar a minha questão financeira. Ou outro exemplo, teve uma época que eu era incomodado com o meu corpo. Eu já fui muito magro e eu já tive um estágio que eu era muito, muito gordo também. E foram situações que me incomodaram bastante e que, baseado em alguns passos sobre hábitos, sobre disciplina, eu consegui transformar essa realidade. O Gregório, por exemplo, também tem histórias sobre transformações que ele teve baseado nesse passo a passo que a gente seguiu. Eu também tive uma fase que eu era muito magro e aí isso acabou me incomodando e em determinado momento eu decidi que não aconteceria mais isso. E aí eu fiz um projeto na academia, consegui ganhar muito peso, consegui chegar ali próximo dos 70, 72 quilos e aí comecei a ficar satisfeito com o meu corpo em relação a peso. Mas aí depois começou a vir um incômodo de eu não ter uma boa condição física. E aí eu comecei a fazer corrida. E isso transformou minha vida, a corrida, com certeza. E agora eu estou em condições de fazer uma corrida de 42 km, uma maratona, ou até já fiz 80 km de ultramaratona. Isso que eu comecei há menos de 2 anos treinando. Houveram várias vezes que eu me sentia muito mal por não ter tanta força de trabalho, não estar trabalhando, não estar buscando. E aí, dando um exemplo de inspiração alheia de outra pessoa, houveram algumas ocasiões na qual eu vi o meu pai, que é um cara que eu me inspiro bastante, acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar, e eu estava saindo de uma partida de um jogo e encontrava com ele se arrumando para ir trabalhar. E aí esse é o tipo de inspiração alheia de outra pessoa que acaba te incomodando, você acaba criando um novo propósito, você acaba se espelhando para poder construir uma nova vida, uma nova rotina, um novo jeito de viver, e aí você automaticamente consegue contornar essa situação, que foi o meu caso. Eu particularmente estudei muitos anos para concurso militar e é muito concorrido. E eu tive um amigo que estudou do meu lado no ensino médio, era meu amigo de sala, que conseguiu passar no concurso militar em 2018. E eu fiquei estudando para concurso militar até 2022. Então assim, toda vez eu lembrava, via ele no Instagram, já formado no exército, já via ele realizando os cursos que eu queria fazer e eu não tinha nem passado na prova. Isso me incomodou demais. Eu comecei a mudar minha mentalidade, principalmente em 2022 e 2023, né, para conseguir de fato conquistar os meus objetivos. E lembrando essa parte de estudo,
Me veio agora. Eu nunca fui de estudar, né? De prestar atenção no colégio, algo assim do tipo. Eu quase repeti várias vezes. Eu sempre fiz o mínimo necessário para sobreviver. E é isso que muitas pessoas acabam fazendo no trabalho, né? Hoje em dia. Às vezes você aí que está assistindo, você faz o mínimo necessário no seu trabalho só para pagar suas contas, para não ser demitido, para não ser chamado a atenção, e é isso. Só que se você fizer o mínimo necessário, você vai estar sempre na média. Você nunca vai se destacar. Aí como é que você quer alcançar grandes coisas, ficar rico, ou perder peso, ou iniciar um hábito importante que precisa de alta performance, por isso que você está vendo esse vídeo, se você estiver fazendo coisa medíocre, coisa que todo mundo faz, não adianta, você tem que ser diferente. Então assim, eu particularmente fazia o mínimo necessário para estudar no colégio. E isso foi horrível, porque quando eu fui estudar para concurso militar, a minha base era péssima, meus amigos estavam muito à frente. Para eu conseguir alcançar e até superar esses meus amigos, eu tive que me esforçar muito. E basicamente, essa foi uma grande força que me ensinou a ter disciplina. Até porque nós tivemos a pandemia, e aí eu tive que aprender a estudar sozinho. Então, assim, isso desenvolveu demais a minha autodisciplina, né? Então, os estudos, a organização, aquele hábito de estudar do mesmo jeito, calcular a rotina, fazer tabela, planejamento, tudo isso é algo que a gente vai comentar no curso e você vai aprender um pouco mais. Um fato é que um ponto em comum de todas as vezes que ou eu, ou o Gregório, ou alguma outra pessoa que conquistou alguma coisa, todas as vezes que essa pessoa girou a chave e resolveu que ela estava incomodada, ou ela teve um despertar por algum incômodo, que foi no meu caso, por exemplo, já me incomodei com o meu corpo, já me incomodei com situação financeira, me incomodei de ser um vagabundo que não trabalhava. Então, ou você vai passar por uma situação de desconforto, por incômodo, ou uma situação de inspiração por algo que você amou muito e que você muito quer. Por exemplo, eu tenho um sonho específico e aí algo acontece comigo num dia específico e isso me faz girar uma chave e aí eu começo um novo propósito, não baseado num incômodo, mas baseado num desejo ardente que você tem. Você falou isso de baseado no incômodo e eu lembrei da principal chave que virou na minha cabeça. Eu já era disciplinado, já estava performando bem, mas eu consegui atingir a alta performance a partir do dia 7 de dezembro de 2022. Isso mudou minha vida. Por quê? Porque saiu uma lista de classificação do Exército da prova de 2022. E eu sabia que se eu tivesse ficado entre os 1.500, eu estava dentro. E aí eu fiquei na posição 1653. E no final, no desenrolar da lista, eu fiquei só a 30 vagas na minha frente. Então a lista foi avançando, foi chamando, chegou próximo, só tinha 30 pessoas na minha frente. De 150 mil candidatos, eu não fui chamado por causa de 30 pessoas que estavam na minha frente. Então lá naquele dia, 7 de dezembro de 2022, quando saiu essa lista que eu estava na posição 1653, aquilo me marcou muito. Eu fiquei extremamente incomodado. Eu sempre fui, de certa forma, quer dizer, hoje não tanto, mas eu era muito vaidoso, principalmente com o cabelo. E naquele dia, a minha principal reação foi, não, chega, a partir de hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu não serei mais esse bosta. Eu não serei mais essa pessoa que poderia ter se esforçado mais e não se esforçou, porque ficou com preguiça ou algo assim do tipo. E aí eu raspei a cabeça, fiz uma corrida, fiquei estudando até de madrugada e naquele dia já voltei aos estudos, comecei a pegar firme. E aí em 2023 eu alcancei uma performance surreal. Eu estava estudando 12, 14 horas por dia, dormindo pouco, ao mesmo tempo treinando para atividade física, porque prova militar também tem o teste físico, então tem que estar treinando. E aí sim eu consegui alcançar alta performance, principalmente em setembro de 2023, onde eu fiz muitas questões, muitos simulados, muitas redações, e aí o resultado foi que eu de fato passei na prova do Exército. Acabou que eu não segui por conta de uma questão física, né? Eu passei na prova teórica, mas na prova física eu não passei. E aí já virou uma outra chave para outra coisa, isso é uma outra história.
Mas o que eu queria trazer é que eu consegui virar a chave. Por quê? Porque eu me incomodei demais. Eu pensei, caramba, eu quase consegui passar. Eu não acredito que eu fiquei no quase. E isso me incomodou a ponto de eu mudar completamente o rumo ali da minha vida, né? Isso é até interessante, porque eu dormia antes 8 horas e meia, 9 horas por noite. E se alguém me perguntasse, eu falava, não, dormir é essencial, nós temos que dormir muitas horas e tudo mais e tal. Claro, é verdade, na teoria isso é certo, isso é maravilhoso. Porém, querendo ou não, se você está em um determinado ponto na sua vida, você não pode se dar ao luxo de ter uma vida, nossa, super regrada, saudável e tudo mais. Confortável. Não adianta, não adianta. Às vezes você está numa fase que você precisa mesmo se matar, não tem jeito. Agora já são o quê? Meia-noite e meia a gente está gravando esse vídeo aqui. E a gente vai acordar cedo amanhã para trabalhar. Então assim, eu saí de 8 horas e meia, 9 horas para 5 horas de sono, 4 horas de sono. Claro, isso foi gradativo e eu vou falar isso na aula de disciplina, que vai chegar em breve. Então, é possível, sim, se você tiver um grande propósito, aguentar sacrifício de dormir menos, ou de ter que acordar cedo, por exemplo, ou de ter que ficar acordado até tarde. Se você tem um grande propósito, você esquece esses detalhes. Acaba virando um detalhe isso, né? E agora que você entendeu que você precisa de um propósito, de um motivo específico, de uma dor latente ou de um desejo ardente para poder seguir, você vai ter uma aula sobre disciplina, que é um dos pilares que vai te ajudar de fato a realizar isso. Então acompanha, pega o caderno, anota tudo e vamos para cima. Tamo junto. É isso, exatamente. E não fica parado não. Não adianta só ficar escutando essa aula, desligar e ir embora. Não. Já vai pensando no desafio que você vai fazer, já vai mentalizando que hábito que você vai começar e assim que você for assistir nas aulas, você já coloca em prática, na hora. Você pode, por exemplo, hoje fazer uma lista das suas dores e desejos. Isso pode te ajudar a desenvolver um propósito. Você pode hoje já ver um vídeo do Michael Jordan ou um vídeo do Cristiano Ronaldo para conseguir uma grande motivação. Enfim, faça alguma coisa, não fica parado não. Se você ficar só assistindo, você nunca vai alcançar uma performance. Então é isso. Nos vemos nas próximas aulas.